Para a gente fazer mais um acabamento aqui nessa nossa cozinha, né, nesse nosso desenho, dessa vista de uma cozinha, nós vamos agora fazer um acabamento nessa pedra, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente pode estar fazendo um mármore Carrara, também utilizando o grafite, uma forma bem simples, tá? Aqui eu vou usar uma lapiseira, tô usando uma 05, mas vocês podem, quem quiser fazer de lápis, pode usar o lápis também, usa um lápis 2B, um HB, né? E depois a gente usa também um esfuminho pra fazer algumas partes. Como é que vai funcionar essa parte, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho no rascunho, ó. Vocês vão colocar a ponta da lapiseira e vocês vão fazer esse movimento de rotação e vão pressionando e dando leveza na lapiseira, e pressionando e dando leveza, tá? É isso que a gente vai fazer, nós vamos fazer riscos bem aleatórios para poder conseguir fazer esse detalhe na nossa pedra. Então, eu vou fazer várias ramificações, porque o nosso mármore, ele é bem ramificado, né? Ele não é muitos pontinhos, ele é mais veios do que pontos, tá? O mármore. Então, eu vou escolher, assim, basicamente um ponto aqui, assim, e eu vou fazendo essas ramificações bem aleatórias. Girando e riscando, deixando, né, minha mão livre, eu vou riscando. E delas aqui eu já parto pra outra. E a gente vai criando, tá? Então, aqui eu vou botando menos força, mais força. E a gente vai fazendo umas ramificações para esse nosso desenho aqui. Vou fazendo de várias partes, né? Ele vai surgindo de várias partes. Tem umas que a gente pode forçar mais, outras a gente pode forçar menos. E aí, vocês vão vendo a necessidade de ir riscando mais. Ah, vou incluir mais um veio aqui, vou fazendo mais uma ramificação. E deixando sempre a mão bem livre, tá? Pra vocês não terem riscos muito retos, que não é a nossa intenção, os riscos tão retos. E a gente vai fazendo várias ramificações, algumas a gente pode fazer bem clarinha, né? Não a gente precisa fazer tão forte. Depois a gente pode dar mais uma apagadinha com esfuminho, né? Pode deixar a mão bem leve. E a gente vai puxando vários, tá? De todos os lugares. E vai fazendo cada vez mais detalhezinhos nessa pedra. Então, feito várias ramificações aqui. Em outros lugares eu vou também dar uns pingadinhos, tá? Então, eu posso dar só uns pingadinhos com a lapiseira em algumas partes. Não são em todas, porque o mármore, ele é menos pontilhados do que veias, né? Então, menos pontilhados do que o granito, ele é mais veias e menos pontilhados. Então, em algumas partes que a gente vai... Empolguei aqui. Em algumas partes que a gente vai fazendo esses pontilhadinhos, tá? Feito alguns pontilhados, depois eu posso ver se eu quero fazer mais, se eu quero fazer menos. Eu vou agora começar um pouquinho com o esfuminho e vou dar uma mexida em algumas partes com ele. Então, vou dar uma misturada. Eu vou passar de leve meio que também em todos os veios que eu fiz, né? E eu vou vendo a necessidade de, em alguns lugares, incrementar mais grafite, tá? Eu vou colocando mais grafite em algumas partes e deixando ele mais escurinhos em algumas partes. Ó. Então, aqui eu vou passando um esfuminho. E misturando um pouco desse grafite que a gente depositou quando tava fazendo esses veios, tá? E a gente vai escurecendo em alguns lugares e outros nem tanto. Vai ficando assim, esfumadinho. Em algumas partes eu vou vir aqui vou vir com mais, vou usar a mesma lapiseira, eu vou vir aqui, eu vou dar uma engrossada em alguns lugares. E eu venho aqui com um esfuminho. E vou dando umas manchadas mais fortes em algumas partes, tá?
Vocês vão escolher onde vocês querem manchar mais ou onde vocês querem deixar mais clarinho. E aí depois vocês podem dar um pouquinho de sombra em algumas partes, né? Se vocês quiserem, vocês podem. E é bem simples trabalhar com a imitação do Carrara, tá? E aí vocês vão fazer essa mesma aplicação, ó. Mesma aplicação, deixa eu tentar dar uma focada aqui melhor pra vocês, ó. Vocês vão fazer a mesma aplicação nessa parte aqui de baixo. Que aqui, né? Daqui, ó, dessa linha aqui do móvel em diante aqui também é pedra. Aqui nessa espessurinha é pedra, nessa espessurinha aqui também é pedra. Tá? Então aqui vocês podem fazer uns veios também. E esfumando e fazendo alguns pontos. E é simplesinho trabalhar, tá? Então, ó, aqui eu já vou mostrar ele mais completinho pra vocês, ó. Então, tá aplicadinho lá embaixo, tá aplicado em todo esse contorno da bancada, ó. Todo esse contorno aqui tá aplicado em toda essa parte aqui. E é assim que vai ficando o nosso mármore, né? Na composição, tá? Então, aqui eu só fiz só no tampo aqui de cima, ó. Então, vou botar um pouquinho por causa da luz. E ele vai ficando assim, gente. Certo? E aí, agora vocês vão dando os detalhes. Como a gente já conversou, vocês podem ir dando os detalhes pra geladeira. Então, aqui ela não tem algumas marcações que tem aqui no exemplo que eu mostrei pra vocês, né? Deixa eu mostrar até aqui melhor o exemplo, ó. Ó, aqui no exemplo, ela tem essas marcações aqui, tá? Ela tem esse desenho aqui que foi feito. Então, aqui, ó, o forno também, ó. Então, vocês podem usar como modelo, né? E vão aplicar aqui nessas que estão vazias da mesma forma. Vão tentando aplicar aqui. Vou aplicar uma corzinha um pouco mais forte aqui na minha torneira. Posso aplicar um acabamento aqui nos utensílios que estão aqui em cima, tá? E para o resto da atividade é a mesma coisa. Vocês podem trabalhar as mesmas técnicas até completar essa atividade toda aqui, tá? Então, só concluindo aqui, feito a técnica ali da pastilha, a técnica da pedra, vocês podem vir para essa outra folha, que é os pedras e revestimentos, tá? E aqui nós temos também, ó, azulejo ou o mosaico de parede. Vocês podem usar a mesma técnica, tá? Da lapiseira sem grafite para tá fazendo esses dois aqui, certo? Depois de fazer esse, vocês podem já aqui, ó, nessa próxima parte aqui da atividade que tá em branco, nós vamos desenhar uma planta baixa nesse espaço, tá? Eu quero que vocês desenhem, vai ser um banheiro. Então, nós vamos usar lá no escalímetro, conforme a gente já aprendeu, tá? Aqui ele tem a escala informada, ó. Então, aqui, ó, escala 1/25, tá? Aqui tem o nosso escalímetro, ó, 1/25. Nós vamos conseguir fazer um banheiro de 3. E aqui a gente consegue colocar uns 2,5 para não ficar tão grande, tá? Então, 3 aqui dessa maneira e 2,5 aqui nessa parte. Então, aqui no banheiro a gente precisa colocar uma janela pequena e uma porta, tá? Localizem esses dois itens e nós vamos escolher uma imagem de referência para poder aplicar. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma imagem de referência, um piso mais cinza, né, como se fosse um cimento queimado, para aplicar dentro desse banheiro. Então, foi tirado da revista, vai ser referência para utilizar no piso que a gente vai desenhar da planta que vai estar nesse espaço, tá? Então, concluindo aquela folha anterior aqui, vocês já vão passar para essa parte aqui, fazendo esses itens que eu acabei de explicar, e depois a gente vai começar a trabalhar com os demais.